Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso de número 8. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso de número 8. Enquanto os irmãos procuram, uma vez mais eu quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de retornar a esta cidade, em especial a esta casa de oração. Sou grato a Deus porque estar num ambiente como esse é um privilégio. É um privilégio ver a igreja cheia de jovens. É um privilégio ver a igreja com adolescentes. É um privilégio ver os pais sentados aqui prestigiando os seus filhos, adorando a Jesus. E eu já quero começar lançando uma palavra: a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua geração é do Senhor. Da porta da igreja para fora, irmãos, que Deus tenha misericórdia de quem está lá. Estamos no melhor lugar do mundo. E somos gratos a Deus por isso. Sou grato por poder rever o pastor Osias. Prazer, pastor, em revê-lo. Deus abençoe. Pastor Jurandir, obrigado pela oportunidade, viu, pastor? Apesar de o céu ter soprado o nosso nome e a liderança dos jovens ter trago ao Senhor, só chegamos aqui porque Deus permitiu e o Senhor também. Cumprimentando o pastor, eu estou cumprimentando a todos os obreiros. Deus abençoe. Meu amigo Tiago, muito obrigado, viu? Foi através do Senhor que Deus abriu esta porta. O Senhor foi a chave para que nós chegássemos aqui pela primeira vez. Gratidão. Minha família que está comigo. Ao líder Patrick, muito obrigado pelo convite, viu? Eu achei que o senhor era menor de estatura. O senhor é grande, varão. Deus abençoe. Se vocês não obedecerem. Deus abençoe. Quantos acharam, dizem amém, irmãos? Eu quero ler até o verso de número 12, a partir do 8 de 2 Samuel 23, o 8 começa dizendo: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a sua mão e a sua mão ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Verso 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi está escondido dentro deste lugar, desta caverna, chamada Caverna de Adulão. E é neste lugar que Deus faz despontar de 37 homens que foram peneirados no meio dos 400. Se o horário permitir, nós vamos chegar lá. 400 homens foram ter com Davi dentro dessa caverna, e dos 400 Davi passa a peneira e arranca 37, que são conhecidos como os 37 valentes de Davi. Eu li só 3, e eu quero compartilhar com os irmãos. Davi vai parar dentro dessa caverna por algo que ele não pediu. Você não vai ver o texto dizendo que Davi queria ser rei. Você não vai ver Davi, a Bíblia dizendo que Davi mandou currículo se oferecendo para algum cargo político de Israel. Davi nem sabia que o profeta estava na casa dele. Davi estava no pasto, tomando conta das ovelhas do pai, quando a Bíblia diz que o profeta chega na casa do seu pai para ungir o novo rei de Israel. Davi não sabia disso.
Davi, quando saiu de manhã de casa para tomar conta das ovelhas, ele não falou para o pai: pai, se chegar alguém aqui, se for o profeta, o senhor manda me chamar porque eu quero sentar na mesa. Ele não sabia disso, ele não pediu. O que eu quero dizer? Que ele está sendo perseguido por algo que ele não pediu, ele não se ofereceu, não passou no coração dele. O céu quis, o céu apontou, o céu falou: é ele que eu quero. E porque o céu o escolheu, ele começou a ser perseguido por algo que ele nem pediu. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o porquê de apontamento? Você está entendendo o porquê de cara feia? Você está entendendo o porquê tem uns irmãos de Davi que meneia a cabeça atrás das tuas costas querendo fazer parar? Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus: não pare. Quem te chamou te garante, está sentado no trono para te garantir. Não deixe cara feia te parar. Não deixe menear de cabeça fazer você desanimar. Não deixe cara feia fazer você desistir do reino e da chamada. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem feito cara feia tem sinal de cravo no pulso? Quem tem feito cara feia tem sinal de cravo no tornozelo? Quem tem feito cara feia foi parar na cruz? Não. Quem te chamou, te garantiu, te nomeou, te ungiu e te colocou aqui, é Ele que te garante. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? É igual José, irmão Patrick, igual José. Você não vai ver José pedindo a túnica para o pai. E detalhe, José foi José até que ele ganha uma túnica. E uma túnica que ele não pediu. Você não vai ver ele falando para o pai: pai, faz uma túnica para mim. Não, a Bíblia diz que o pai o amou mais do que os seus outros irmãos. Ele não pediu para ser amado mais pelo pai. Ele não pediu túnica. José vivia uma vida normal, até que o pai resolve dar uma túnica. Porque é sempre assim, irmão. Enquanto você está nos bastidores, ninguém te vê. Mas bastou o céu apontar para você. Mas eu tenho uma notícia: ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Você tem que ficar preocupado se você não tomou nenhuma tijolada ainda. Se você não está produzindo, é sinal que você não ameaça. Mas se tem alguém querendo apedrejar, mas fica tranquilo, eu tenho uma palavra de Deus para você: nada, nem ninguém e nem invejoso vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Receba essa palavra. Por causa da... Irmão, volta aqui. Por causa da túnica, ele foi traído. Por causa da túnica, ele foi vendido. Por causa da túnica, ele foi caluniado. Por causa da túnica, ele foi desprezado. Por causa da túnica, ele sofreu assédio. Por causa da túnica, a Bíblia diz que ele foi preso. Por causa da túnica, ele ficou longe de casa, ficou longe do pai, ficou longe dos irmãos. E a Bíblia diz que ele foi esquecido. Só que tem uma coisa, viu, irmão? Não é só guerra, não. Porque do jeito que nós estamos falando aqui, tem gente que não vai nem querer túnica. Mas eu quero te dar uma notícia: não é só guerra não, porque a túnica também trouxe benefício. Por causa da túnica, ele teve visões. Por causa da túnica, ele teve visões, revelações, teve sonhos, interpretações, palavra de esperança. Feliz é o crente que tem palavra de esperança nos lábios. Oxa, tudo Israel. Eu não sei se você já escutou eu falando isso por aí, mas se você escutou, escuta de novo. Ninguém mandou você escutar lá, esperar se eu chegar aqui. Minha mãe vinha vindo do mercado, pastor Osias. Minha mãe vinha vindo do mercado com a sacolinha do mercado com pressa para fazer um almoço, porque ela tinha um compromisso logo após o almoço. E de repente minha mãe chegando na rua debaixo de casa, o Espírito de Deus pegou o rosto dela e virou para um portão. E disse assim para ela: chame nessa porta e quem te atender, tu diga que eu sou vida e vida com abundância. Minha mãe disse: não, senhor, hoje eu não posso. Ô, irmão, tentando negociar com Deus. Não, hoje eu não posso, eu estou com pressa. O senhor sabe que eu preciso fazer um almoço e eu tenho horário para chegar na consulta médica. E Deus falou assim: chame no portão e quem te atender, tu diga que eu sou vida e vida em abundância. Minha mãe não incitou, foi lá, aqueles portões, irmãos, que tem uns corredores com várias casinhas. Minha mãe bateu palma a primeira vez, ninguém saiu. Minha mãe bateu palma a segunda vez, porque não tinha campainha, ninguém saiu. Minha mãe disse: não é possível. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei quem fala comigo, não é possível que eu ouvi demais e aqui não tem ninguém. Pois agora eu só saio daqui quando alguém me atender. Quando ela bateu palma a terceira vez, lá na última porta, no fim do corredor, uma moça colocou meio fio para fora do rosto, para fora da porta. Quando minha mãe viu, minha mãe falou: moça, eu posso dar uma palavrinha com você? Ela viu minha mãe com sacolinha, disse: senhora, muito obrigado, hoje eu não quero comprar nada não. Minha mãe disse: eu não vim vender, eu vim dar de graça. Oh, glória! Jesus manda dizer que ele é vida e vida com abundância. A moça disse: só um minutinho, o portão está aberto, entra para cá. Minha mãe disse: senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus disse: entra,
Quando minha mãe entrou, minha mãe chegou na casa dela, ela pegou minha mãe no pulso, falou, vem no quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Quando minha mãe chegou no quarto, uma criança de 1 ano e 8 meses, ela mostrou dentro do berço, falou, senhora, faz 10 minutos que eu acabei de amamentar minha criança e coloquei para dormir. Catou minha mãe no pulso de novo, voltou para a cozinha, foi lá no meio da pia, na cuba da pia, arrancou uma faca pontiaguda que ela colocou no meio da cuba. Ela disse, está vendo essa cadeira? Eu acabei de colocar minha filha no berço para dormir, porque minha filha costuma acordar depois do almoço, na hora que o meu marido chega. E eu pus para dormir e vim tirar minha vida. Eu peguei a faca, sentei no banco, coloquei no pescoço. Quando eu fui espetar, a senhora bateu palma a primeira vez. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Levanta a mão que eu vou profetizar. A túnica vai colocar nos teus lábios palavras de esperança. O diabo pode chegar para matar, roubar, destruir, mas através de você, Deus vai levantar, lavar, purificar, salvar e colocar sentado aí. Você crê nessa palavra, irmãos? Alabaxoure calamandai. Por causa da detalhe, Davi é a mesma coisa. Davi não pediu nada. Voltando para o texto. A Bíblia diz que o pai ficou com saudade dos seus filhos. Quem que o pai tinha na manga? Davi. A Bíblia diz que o pai manda Davi ir e trazer notícia dos seus filhos. A Bíblia diz que o pai manda algumas coisas de casa para os seus filhos. Vai lá. E detalhe, Davi, me traga uma resposta. Vê se eles estão dormindo bem. Vê se eles estão comendo bem. Vê se eles estão se alimentando, se eles estão bem. E pergunta para eles se eles têm dia e hora para voltar para casa. Lá vai Davi. E a Bíblia diz que quando Davi chega, preste atenção. Quando Davi chega, a Bíblia diz que ele deixa toda a mercadoria que o pai mandou com um soldado que tomava conta das bagagens e foi falar com os seus irmãos. Só que antes de Davi chegar, tinha um povo do lado de lá do vale, afrontando Israel. Quem que é o povo? Um velho, conhecido inimigo de Israel, os filisteus. Mas no meio dos filisteus tinha um que se destacava, que era o gigante Golias. Você conhece o texto, só estou te lembrando. A Bíblia diz que todos os dias, no intervalo de 40 dias, quantos dias eu disse? Ele descia até perto do vale e fazia uma proposta. Irmão, a proposta era boa, só que não tinha ninguém para encarar. O texto diz que o gigante gritava do outro lado do vale, dai-me um só homem. Se esse homem de vocês vier lutar contra mim e me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se esse homem perder para mim, é o exército de vocês que vai servir o nosso. 40 dias. E não tinha ninguém. E detalhe, cada dia, há alguns historiadores que vai dizer que cada dia os filisteus chegavam mais perto. O gigante chegava mais próximo. Mais ou menos assim, se hoje eu fui e não tem ninguém, amanhã eu volto. Mas quando eu volto, se não tiver ninguém, eu vou invadir no território. Então foi mais ou menos assim. Hoje Golias vinha até aqui. Não tinha ninguém, amanhã ele voltava, ele já ia até aqui. Não tinha ninguém, no outro dia ele voltava, ele ia até aqui. 40 dias, ele já estava quase atravessando o vale e invadindo o território de Israel. Porque eu tenho uma notícia para você. Se você não se posicionar no lugar que Deus te colocou, se você nesses últimos dias não se posicionar dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua família, se você não se posicionar com o teu matrimônio, se você não se posicionar com a herança que Deus te deu, é perigoso o filisteu entrar dentro da tua casa para arrebentar o que é teu. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer, tu volta para casa com uma autoridade nova que eu estou te dando nesta noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa, os teus filhos, tua geração, teu matrimônio e a tua herança não será atingida. Receba o peso desta palavra. Oh, glórias. Só que naquele dia, irmãos, quando Davi está perguntando para os irmãos, vocês estão bem? Estamos bem. Estão dormindo bem? Dormindo bem. Comendo bem? Comendo bem. O pai mandou pão de casa para vocês. Se você estiver com saudade da comida de casa, o pai mandou pão. E detalhe, o pai mandou perguntar se vocês têm dia e hora para voltar. Falou, fala para o pai que estamos comendo bem, dormindo bem, mas dia e hora para voltar não temos. Por quê? Porque nós estamos em prontidão de guerra. Existe um inimigo chamado Golias do exército dos filisteus, que está fazendo uma proposta, mas ninguém quer encarar. E aí Davi pergunta, qual que é a proposta? Quando ele grita, qual que é a proposta? O Golias chega do lado de lá e diz, dai-me um só homem. Alguém falou, escuta que essa proposta aí, ó.
Se o homem de vocês me vencer, o nosso exército servirá ao vosso. Porém, se o homem de vocês perder para mim, é o vosso exército que servirá ao nosso. E Davi olhou e disse, essa é a proposta? É. Irmão, pega o texto quando tu chegar na tua casa. Aqui não, na tua casa. Alguém no meio do território de Israel gritou, mas Saul também está fazendo proposta. Saul diz que quem foi vencer vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Davi gostou tanto, disse, como é que é? Dá para repetir? Oh, glória. Irmão, pega o texto. Davi achou a proposta tão boa que ele não acreditou na primeira, ele pediu para repetir. Dá para repetir? Será que eu estou ouvindo bem mesmo? Não, o que você ouviu é isso mesmo. Vai ser adornado de riqueza, isento do leão e casar com a filha do rei. Davi disse, não tem ninguém? Não tem. Não tinha! Porque chegou aqui. E está aqui, ó. Oh, glória. Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Irmão, sabe quem começou a se levantar contra Davi? Dentro da sua casa. Seu próprio irmão. Sabe quem era o irmão de Davi? Aquele que foi rejeitado lá na sala da casa dele, quando o profeta achou que era ele. Quando você vai ler aquele texto, que a Bíblia diz que Adonias entra adiante do profeta, que o profeta diz, tem cara de rei, jeito de rei, deve ser o rei. Deus, não é não. Esse aí também já é um rejeitado. Não parece forte isso, irmão? Dá vontade de você falar com Deus, Senhor, por que o senhor está rejeitando o menino se ninguém conhece ele? O menino acabou de entrar, o senhor já está rejeitando? Deus ia dizer, lá na frente você vai saber quem é o menino. Pronto, aqui chegou. Quando Davi disse, eu encaro, o menino entrou em cena e disse, tu é um metido, rapaz. Tu é um pretensioso. O pai pode até ter te mandado aqui, mas você está querendo ir longe demais, viu? Você é metido, você está querendo invadir território. Davi, pega o texto, Davi olhou para ele e falou, o que eu fiz? Por que vocês estão falando isso comigo? Irmão, nota de rodapé. A obra está para todo mundo fazer. Mas você já percebeu que os cargos que dá mais disputa na igreja é os que estão ocupados? E não adianta fazer cara de paisagem, porque a igreja é tudo igual, só muda de endereço. Aqui é assim também. Você já viu alguém aqui brigar para chegar cedo e falar, deixa o banheiro que quem limpa hoje sou eu? Ninguém rela na vassoura que quem vai tirar pó das cadeiras e varrer o carpete sou eu. Você já viu isso aí? Mas tem gente que não se olha, não se tolera, não se embica, troca de corredor por causa de cadeira. Mas eu quero te dar uma notícia melhor do que cadeira, posição e postura é ter um nome escrito no livro da vida e morar no céu. Tem gente que está mais preso no cargo do que na cruz de Cristo. Você quer saber se é crente de verdade? Tira do cargo. Tira do cargo. Aí quando tira do cargo a pessoa diz, eu já sabia. Eu sabia que o meu tempo aqui estava chegando no fim. Não está chegando no fim nada. É que a tua hora acabou e tem alguém que você vai apoiar para a obra continuar. A obra não vai parar. Eita, Jesus, eu quero voltar em Guaratinguetá, Jesus. Alabaixou de Calamamá. Irmão, a obra está para todo mundo fazer, pastor Jurandir. Está para todo mundo. Irmão, só não trabalha no reino quem não quer. O que está matando é que tem muita gente querendo ocupar o mesmo cargo. Mas só não trabalha na obra quem não quer. Aí a obra está lá 30 anos. E a obra não fica refém de ninguém, viu, irmão? O céu não é refém de ninguém. Porque tem gente que se acha porque canta. Mas na manga Deus tem quem canta e toca. Aí tem gente que porque canta e toca se acha. Deus tem quem canta, toca e prega. E se encarar, Deus tem mais guardado na manga. A glória é dele, a casa é dele, a palavra é dele, a adoração. Quem mandou me convidar, irmãos? Estou sentindo Deus nesse altar aqui. 30 anos, está aqui. E não faz, é um encroado. Não faz nada. E é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Eu quero ver quem faz. Pode até achar outro, mas eu quero ver se vai dar certo. Deus traz na mão, Deus salva. Salva no congresso, batiza com o Espírito Santo, no próximo batismo desce as águas e a pessoa é pronta. Vamos fazer o evangelismo? Eu não, chama a equipe dele. Vamos fazer, eu não, ele que se vire. Aí chega alguém, vamos fazer o evangelismo? Tô junto. Vamos fazer visita? Tô dentro. Vamos limpar a igreja? Tô junto. Aí um encroado de 30 anos fala, que metido. Chegou ontem e já quer se exibir. Não é metido não, é que a obra está aqui e você não quer. Mas a obra não vai parar, não vai parar. Oh, glória. 40 dias o filisteu afrontando, ninguém encarou. Quando chega o pequenininho, cuspindo fogo, rotando o braço, zoando azeite, alguém diz, metido.
Só que preste atenção, Davi tentou se explicar, mas o irmão não quis explicação. Sabe o que Davi disse? Então dá licença que eu vou falar com quem manda. Quem manda? Saul. Nota de rodapé. Não gaste saliva com quem não tem nada para te acrescentar. Não pare por causa de cara feia. Não pare por causa de menear de cabeça. Tem gente que nunca vai ficar satisfeito com nada, meu irmão. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Se Jesus descer aqui, ainda coloca defeito. Então faça a tua parte e deixa o nome de Jesus ser glorificado. Oh, Santo de Israel. Davi entra na tenda e diz, ô rei, 1 Samuel 17:32, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Saul diz, por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Saul olhou para ele e no verso 33, Saul diz, não, você é muito menino. E com esse homem de guerra você não vai poder pelejar, porque você é menino. E ele é homem de guerra desde a mocidade dele. Quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor. Olha o currículo do obreiro. O que você faz? Pastor de ovelha. Quantos metros você tem de altura? Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner vai dizer que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com o gigante, vou falar que era por volta de 1,60 m. Nem lá, nem cá, no meio, glória. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Saúl diz, não dá não. Você quer ver como você vai desanimar? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. Ele come 5 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 6 quilos. A couraça, 90 quilos. A ponta da lança, 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, garoto, a lança dele chega a atingir 150 km por hora. Ou seja, não vai dar tempo de tu piscar, a lança dele te atravessa no meio. E detalhe, ele não está falando de microfone, não tem megafone, ele está do lado de lá do vale, e a voz aqui porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas primeiro eu quero contar 2 testemunhos. Prepare um glória. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. Ô pastor, desculpe da liberdade com o altar. Desculpe da liberdade com o altar, debaixo do sangue de Jesus. Mas tem crente hoje na igreja que não acredita mais no poder de Deus, não. Irmão, desculpe da liberdade. Nós estamos profundo na palavra e rasos na graça. Eu tenho muito o que aprender, mas sou nascido e criado na igreja. Se Jesus não voltar quarta-feira agora, eu faço 48 anos de vida. Guarde esta data. Deus está falando com você hoje aqui. Sabe, pastor, eu sou nascido e criado na igreja. Pastor, com todo respeito, os obreiros aqui viram isso. Nós somos de um tempo que os homens usavam aquelas biblinhas pretas de zipinha assim, ó, com aquela lateral rosa. Mas quando abria a Bíblia, meu irmão, hoje nós temos Bíblia de diversas traduções, enciclopédias versículo por versículo. Temos pessoas perito no grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Tanta coisa. Estamos profundos na letra, mas rasos na graça. O crente precisa ter testemunho com Deus, irmão. Você não tem que viver de experiência dos outros, não. Você tem que viver com a tua experiência. Mas levanta a mão que eu vou... Levanta a mão. Eu profetizo que Deus vai começar a chamar crente de madrugada para orar e falar com ele. Eu profetizo. Olha, eu prego desde os 14, vou fazer 48. Se Jesus não voltar, vão fazer 34 anos que eu viajo o Brasil pregando a palavra de Deus. Eu sempre, irmão, sempre fui assim. Sempre gostei de contar uma experiência no meio das ministrações. Sempre. Mas depois da pandemia, com essa mídia que cresceu demais nas igrejas, aí esse negócio foi longe. Mas sempre foi assim. Quem me conhece desde novinho, sempre gostei. Leio um versículo e aplico e eu vou contar testemunho. Mas presta atenção, eu conto o que eu vivo. Eu não conto testemunho dos outros, não. Esses dias um irmão em Catanduva chegou em mim e falou, pastor, eu quero contar um testemunho para o senhor. Pode contar. Eu quero contar como que Deus me deu esse carro para o senhor sair contando por aí. Não, sair contando, sai você. Jesus deu para você, não deu para mim, ué. Dá o carro para mim que eu saio contando como é que foi. Nós temos que ter experiência com Deus, meu irmão. Eu não sei se os irmãos já viram uma cena aí, por aí, eu contando quando eu casei com a Sheila que nós não tínhamos colchão. E houve um silêncio no céu. Esses dias eu estou em casa, não tenho muita afeição por rede social, mas esses dias eu estava em casa, a Sheila passando um café, eu mexendo lá, apareceu eu. Falei para a Sheila, olha eu aqui, ó. Deixa eu ver o que eu estou falando. E eu estou contando exatamente essa experiência. Jesus me deu, nós casamos, mas eu casei sem colchão. E eu contei em algum lugar, não sei aonde, não me lembro, mas recortaram e lançaram na rede social. Isso foi longe. Falei para a Sheila, aqui ó,
Estou contando aquela experiência de quando a gente casou que não tinha colchão. Ela olhou para mim e falou, e tem muito comentário? Eu falei, tem um pouco, deixa eu clicar para ver o que é. Quando eu cliquei, irmão, essa é a bobeira. É a gente querer saber da opinião dos outros. 99% ou mais, 99,9% estava escrito assim, Deus seja louvado. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse. Eu também preciso de uma provisão, o Senhor sabe qual área, né? Mas tinha uma filisteia lá no meio. Tá gravando? Pai do Senhor, ninguém mandou a senhora entrar na minha vida, irmã. Sabe o que ela colocou? Ela colocou assim, Deus que me perdoe. Pra que tanta pressa para casar? Não dá para esperar comprar um colchão? Se for para casar com essa pressa, eu que não caso. Eu falei, já que ela está cuidando da minha vida, eu vou cuidar da dela. Eu apertei em cima da vida dela, irmãos, uma senhora solteira e desprovida de beleza. Olha, quase que eu empresto o dedo para mim mesmo e diz, irmã, muda de vida. Já não está fácil Deus fazer um milagre na tua vida. Você quer essa exigência toda aí, não vai fazer nunca. Sabe o que eu quero dizer? Volta aqui, você está alegre, mas Jesus está aqui, por isso você está alegre. Sabe por que eu quero dizer? Pessoas não acreditam, meu irmão. Não acreditam no poder de Deus. Não acreditamos que Jesus cura mais câncer. Não acreditamos que Jesus vai agora lá na avenida, arranca de lá. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Você viu o que alguma escola fez essa noite? Tirando sarro de crente, amordaçando crente, crente estancado dentro de caneca, com a boca tampada. Deixa eles tirar sarro. Quem disse que nós estamos com a boca tampada? Entra aqui para tu ver. Ó. Eita. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Em vez de ver gente na carne com o pé no inferno, por que não vem ver a regente dos irmãos aqui? Para ver se nós estamos parados. Que a unção pega, irmãos. Aleluia. Eu estou com vontade de reger. Jesus está aqui. Senta do lado de quem bate papo, que tu vai ficar batendo papo. Que da hora que eu peguei o microfone, eu estou vendo gente conversar. Não para de conversar, meu irmão. Você está fazendo o que aqui? Pastor, está me incomodando mesmo. Então sai de perto, que é perigoso você querer começar a conversar. Não parou de mexer em celular ainda? Senta do lado de quem fica mexendo em celular, que vai dar vontade de mexer. Senta do lado de quem não para de beber água, que você vai ter sede. Mas senta do lado de quem tem um glória. Oh, glórias a Jesus. Irmão, se todo crente ficasse ligado nessas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Ontem à noite eu estava na convenção do nosso ministério, pastor. Aí chegou uma senhora no fim do culto e veio falar assim, eu posso dar uma palavrinha com o senhor? Pois não. O ano passado o senhor pregou. Preguei. Eu não sei se o senhor se lembra, mas no final da mensagem, o senhor ergueu a mão e disse, Deus está queimando o caroço aqui. E o senhor falou bem tranquilo, mas meu filho me deu um cutucão, porque eu estava com tumor no ovário. Quando meu filho me cutucou, meu filho disse, mãe, me arrepiou. Deus está falando com a senhora. Ela disse, começou a queimar minha barriga. Está queimando que parece ter uma brasa. Segura o glória e prepara o melhor. Ela disse, pastor, acabou o culto. Cheguei em casa, falei para o meu marido. Meu marido disse, então vamos no hospital, vamos fazer os exames. Fizemos o exame naquela semana. 15 dias antes tinha dado tumor. Na semana da profecia, deu só um nódulozinho de gordura e eu não tenho mais. Receba testemunho para contar. Davi falou, posso contar 2 testemunhos? Eu posso até voltar para casa, mas eu queria contar 2 testemunhos. Pode contar, garoto. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e veio um urso, pegou uma ovelha minha. E o que o senhor fez? Corri atrás do urso, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e voltei com a ovelha para casa. Simples assim. Esse é um testemunho? Esse é um. Posso contar outro? Pode. Outro dia foi um leão.
Pode ser mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca, não brinca com as minhas ovelhas, não. Eu corri atrás do leão, peguei ele pela cabeça. Irmão, pega o texto. Ele diz assim, ó, eu peguei ele pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, disse Davi, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, deu tempo de fugir? Não, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. O que você tinha? Eu não tinha, eu tenho a unção de Deus. E a unção de Deus, e Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Olha eu, Regina, irmã. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Não tem que cair, não tenta essa mentira e não se dobrar. E não reconhecer, terão que confessar. Que só Deus tem toda a terra e céu. E outro igual. Segura. Não dá nem glória, não dá nem glória. Segura. Tem alguém aí fora querendo zombar da gente. Tem alguém aí fora dizendo que os dele é maior. Tem alguém aí fora dizendo que a igreja não é nada. Não é nada? E outro igual. Você pode trocar esse hino por um braço erguido e um glória nos lábios. Ei, calabachore, calamanai. Alabachore, calabai, alacanta, nehécia. Shui. Ei, calai. Alamanai. Alabalabalabalabaxai. Irmãos, volta aqui. Diante de dois testemunhos desse, não tem incrédulo para não crer. Saul olhou e falou, vai-te embora. O Senhor seja contigo. Garoto, vem cá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. E como é que você vai lutar contra ele? O que você sabe fazer? Compre esse livro chamado Os Segredos do Tabernáculo de Davi, de Kevin Corner. Ei, garoto. Ele não perguntou nem o nome. Depois você vai entender o texto. Quando ele sai, ele pergunta para alguém, você sabe de quem que ele é filho? O senhor não perguntou? Não, nem eu. E o nome do menino? Eu também não sei não. O senhor não perguntou? Não. Ele nem lembrou de perguntar o nome. Ele ficou tão feliz que arrumou alguém para lutar com o gigante. Garoto, mas você vai assim? É. E você sabe fazer o quê? Eu sei cantar, compor, pastorear, tocar harpa e dar pedrada. E como é que você vai lutar com o gigante? Não, para ele eu não canto, não toco, não componho e nem toco harpa, só sobrou pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. É esse glória amarela aí, meu irmão? Só para te animar, você sabia que um tiro de glória aqui, Deus derruba o gigante lá? Aleluia. Calabachou. Mas vamos para frente? Irmão, volta aqui. Ele vai se preparar para a batalha. O que ele faz? Desce no ribeiro, pega quantas pedrinhas? 5. E você conhece. A Bíblia, a igreja é ensinada
Ele não pegou 5 pedrinhas, porque caso ele errasse uma, ele tinha 4 de lambuja. Não, ele pegou 5 pedrinhas. Se alguém falasse assim para ele: ô irmão Davi, não é melhor você encher esse embornal de pedra, não? Você está levando só 5 pedras aí, vai que você erra uma. Por que você está levando só 5? Não, porque eu já li a biografia dele. Ele tem 4 irmãos. Então eu estou levando 5, que é uma para cada. E se você errar? Eu não caí de paraquedas, não. Quando ninguém me viu, eu estava orando de madrugada. Quando ninguém me viu, eu estava cantando debaixo de chuveiro. Quando ninguém me viu, eu estava chorando na fronha do meu lençol. Ninguém viu. Não caí de paraquedas, não. Irmão, ele tinha tanta confiança que ele levou uma pedra para cada. Eu vou para derrubar Golias. Mas se os 4 entrar, quem derruba um, 4 a mais, 4 a menos, eu vou mandar para o chão. E o texto diz que quando ele entra diante de Golias, Golias olhou para ele e disse: porventura eu sou algum cão para tu vires a mim com pau? Davi disse: que pau? Isso aqui não é pau, não. Isso aqui é, você disse certo, não é para você. Isso aqui é meu cajado, é para minhas ovelhas. O que é teu está guardado. Golias já mandou. Irmão, é para intimidar. Porque o diabo vem para intimidar. O diabo não brinca de ser diabo, não, meu irmão. Viu? Dalila não brincou de ser Dalila. Foi Sansão que esqueceu que era Sansão. Dalila sabia quem era ela. Foi Sansão que esqueceu o propósito de Deus na vida dele. Viu? O diabo não brinca de ser diabo, não. O diabo vem mesmo para, no grito, bater o pé, fazer você correr. Mas aquele dia ele topou com um obreiro de 1,60 m, mas cuspindo fogo. Golias falou: eu vou te pegar na mão. Eu não quero nem... Irmão, Deus, quando quer abençoar, ele cega o inimigo, desarma o inimigo para armar o crente. Você crê que Deus usa a boca do adversário para te dar estratégia? Pastor, eu sou do Ministério de Perus, quero crer que o senhor sabe. E vão fazer 13 anos que Jesus me levou para abrir o Ministério de Perus em Catanduva. Abrimos o Ministério de Perus e começamos a trabalhar. Eu, minha esposa e meus filhos. Jesus foi mandando gente. Aí, de repente, alguém encontrava alguém na rua e falou assim: ô, onde você está? Eu estou lá no Perus. Chamavam nós de Peru, Glu-Glu, Piruche. Vocês estão no Piruche? Estão lá com o pastor Isaías. Você está doido, rapaz? Você vai com o pastor Isaías. Mas por quê? Não, ele é um homem de Deus, mas sentar em cadeirinha de plástico. Aí chegava no meu ouvido: ah, então é porque nós temos que comprar poltrona. Pronto, comprava a poltrona. Alguém disse: você está doido, rapaz? Você vai lá congregar naquele salãozinho abafado, com aquele ventilador soprando um vento quente, você não sabe se é melhor desligar o ventilador ou ficar naquele vento quente, você não sabe o que é pior. Ah, então nós precisamos comprar um ar. Põe o ar, põe a poltrona. Alguém falou assim para alguém, irmão Patrick: você está congregando com o pastor Isaías? É. Para quê? Você tem que andar 4 horas para ir na sede dele, rapaz. Você está doido? Você vai lá 4 horas? E detalhe, quanto que você vai pagar de ônibus para ir lá? Eu falei: ah, Deus quer dar um ônibus. Prepare um glória. Deus deu um ônibus. Deus, oh, glória a Jesus. Deus usa a boca de... Não, vai ficar num salãozinho alugado? Aí eu chamei um amigo para pregar em Catanduva. Vou indicar ele para vir aqui. Vocês vão ver, homem de Deus. Morava em São Paulo, na Zona Sul, hoje está em Blumenau. Um homem de Deus. Deus tomou a boca dele em cima do púlpito e falou assim para mim assim: eu vou te dar uma área nessa cidade. Eu pensei em pensar: Senhor, não tenho dinheiro. E não diga que não tem dinheiro, porque a chave dos cofres da terra estão nas minhas mãos. Prepara a tua glória, que isso aí foi mais ou menos. Jesus deu 1.000 metros quadrados para nós naquela cidade. E os inimigos dizendo: vai ficar no salãozinho? Aí os irmãos diziam: não, você não sabe de nada, rapaz. Nós adquirimos 1.000 metros. Eita, glória, digo eu, irmã. Estava na guerra lá. A unção pega. Sim, até vocês construir. Vocês não têm noção. Até vocês construir. Isso vai dar. Ih, dá trabalho, viu? Dá trabalho. E nota de rodapé: dá trabalho mesmo. Desculpe da liberdade, aqui não acontece isso só nas minhas bandas. Em abril agora vão fazer 2 anos que nós começamos a construir. Eu tenho obreiro do altar que nunca pisou na construção. Nunca, só se ele foi de madrugada. Mas eu estou crendo que na inauguração ele vai chegar lá. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Não é o povo, não. É o altar que dá trabalho.
Tamo junto, pelo amor de Deus. Viu? Mas Jesus mandou um engenheiro. O engenheiro falou: pastor, Deus mandou eu dar um projeto para o senhor. 2 vezes. Aí eu cheguei nos irmãos em Catanduva, falei: varão, dá uma olhada nessa igreja aqui. Rapaz, que coisa linda. Aí o pedreiro falou assim para mim: pastor, mas como que constrói isso aí? Falei: comprando tijolo. Ele falou: não, tudo bem, mas como é que faz? E as bases? Eu construo casa em condomínio, disse um dos irmãos. Mas um prédio desse tamanho tem que ter uma fundação boa. Entendi. Senhor, eu preciso de outra coisa aqui. O que nós precisamos? De um projeto estrutural. Eu estou pregando numa reunião de obreiro, passei, um irmão me cumprimentou: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. E conversa vai, conversa vem, porque o crente troca testemunho, estamos aí trocando testemunho. Encostou um outro irmão. Quando encostou um outro irmão, ele falou: isso aqui é um amigo meu, está me ajudando lá na minha congregação. Ele é um projetista, um engenheiro projetista estrutural. Eu estou entendendo, Jesus. Eu dei uma risada, ele falou: por que o senhor riu? Eu falei: porque nós estamos precisando de um projeto estrutural para começar a igreja. Ele falou: eu vou lá. E ele foi lá. Chegou lá, deu o projeto. E nós, começamos. Primeiro desafio que nós tivemos, irmão. Tudo isso começou por causa de uma murmuração de um perseguidor. Ô, perseguidor abençoado, irmão. Porque tem hora que Deus quer jogar a vaquinha no precipício para a gente não depender do leitinho dela. Já viu essa ilustração? Já viu? Então é essa aí mesmo. Tem hora que Deus quer sacrificar a vaquinha porque a gente está muito acomodado. Deus tem coisa maior e nós ficamos presos com coisas pequenas. Primeiro desafio, pastor Osias, foi 39 brocas de 12 metros de profundidade cada uma. 40 metros cúbicos de concreto nas brocas. E mais 80 metros cúbicos de concreto nos baldrame e na sapata. Meu Deus. 120 metros cúbicos de concreto. Falei: Senhor, e agora? E começou a chegar caminhão. E caminhão. E caminhão. E caminhão. E caminhão. Resumindo, o homem foi lá, mediu, mas sobrou 2 caminhões fechados. E eu estou dando glória. Sobra mesmo, Jesus. Leva embora. Aí liguei para ele no outro dia: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor pode falar quanto que é o valor para mim me assustar sentado, que eu estou sentado? Ele falou: pastor, eu estou aqui pensando numa coisa. Como que eu posso, quase 30 anos de profissão, errar um cálculo desse? Eu fui na sua obra, eu medi. Se os teus profissionais tivessem medido, eu ia dizer que eles erraram feio, mas foi eu que fui lá. Sobrou 2 caminhões fechados de concreto. Eu cheguei aqui na empresa, falei: meu Deus, nós erramos feio, sobrou 2 caminhões. Só que de manhã, quando chegou o primeiro caminhão, irmão, eu cheguei lá, e eu com essa cabeleira toda aqui, os irmãos... Eita, não, irmão, estou falando de... A senhora pode esnobar, mas assim... O irmão virou para mim, pastor Jurandir, falou: ô pastor, não é por nada não, mas o senhor tomar esse sol aí não vai dar certo pro senhor não. Toma um chapéu. Me deram uma palheta de palha desse tamanho. E eu subi num morro de terra e estou vendo os caminhões. Aí passou um rapaz do caminhão, olhou para mim e falou: Filton, o senhor não é da internet? Eu falei: não, eu sou daqui. Ele falou: não, eu vi um vídeo do senhor hoje. Posso tirar uma foto? Pode. Aí tirou a foto. Aí o outro passando assim, olhando, não estava entendendo nada. Ele falou: lembra do vídeo que eu te mandei hoje cedo? Lembro. Aquele aqui, ó. Ou não é? Tira o chapéu aí, pastor, para ver. É ele mesmo. E o dono da concreteira do outro lado da rua, falei: bom, eu não vou tomar bronca, porque eu sou cliente, que se tiver alguém para tomar bronca, que seja ele. Mas Deus, irmão, quando Ele quer, Ele cria uma situação. Oh, glórias a Jesus. Quando ele chegou na empresa de tarde, ele disse assim: eu errei feio, eu não sei por que eu errei feio. Aí um dos que queriam tirar foto falou: mas também o senhor viu de quem que é a igreja? Não, do pastor da internet, mas aquele cara é terrível. Falei: eu também não sabia que eu era terrível, mas Jesus me jogou lá. Sabe o que aconteceu? Ele falou: pastor, Deus deu um milagre para o meu filho. Meu filho sofreu um acidente, bateu a cabeça no obelisco da praça da cidade e perdeu massa cefálica. Ele foi desenganado colocando sangue pela boca. O médico disse: se viver, vai vegetar. Ele falou: Senhor, se o Senhor tirar meu filho disso, sem uma sequela, aonde tiver o teu nome e o Senhor deixar, eu quero pôr a tua mão. Seguro glória, eu quero colocar a tua mão. Como eu vi que Deus está com o Senhor e fez eu errar, metade eu estou te abençoando, pastor. Glória. Mas a outra metade já era um desafio, irmão. Aí eu conversando com o pastor,
o nosso pastor, quando eu contei para o pastor, e eu estou contando, olhando assim para os lados, né? Quando eu olhei para ele, a lágrima descendo. Ele falou, pastor, é sinal que Deus está contigo naquela cidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E como é que o senhor vai pagar a outra metade? Eu falei, isso eu vou orar. Ele falou, não, então passa para cá que eu vou abençoar a sua vida. Só por causa de uma murmuração. Quando Golias, eu sou algum cão para tu vires a mim com um pau. Falou para o escudeiro, sai da frente, que isso aí eu não preciso de você não. Já leve a lança. Deus desarma o inimigo para armar o crente. O texto diz que ele falou, eu vou te pegar na mão. Pega o texto. Te partir no meio e colocar a tua carne na copa das árvores. O que as aves do céu não aguentar comer, o lixo cai na terra. E o que as aves do céu não comer, as bestas do campo comem. Era para Davi dizer, não, eu estou voltando para cá. Não, Davi olhou e falou, você que pensa. Tu vem a mim que esse aparato todo aí, ó. Porém, eu vou a ti, em o nome. Irmão, eu vinha vindo agora conversando com a Sheila, minha esposa. Que autoridade, hein? Esse nome, né, irmãos? Segundo os teólogos, Deus tem 6.800 nomes que o homem ainda não descobriu. Fora todos os nomes de Deus que estão na Bíblia. Elohim, El Shaddai, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Tissidequenô, maravilhoso, conselheiro, Deus sorte. Salmo 68, verso 4, o nome de Deus é Já. Fora todos os nomes. Deus tem 6.800 na manga guardado que o homem não descobriu. Mas aí Paulo vai dizer, não, para ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Você quer saber os 6.800? Eu também não sei. Basta tu falar o nome Jesus. Que atrás deste nome estão os nomes de Deus e os 6.800 secretos. É por isso que tem tanta autoridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é autoridade, irmão? Não é na forma técnica da palavra, não, de tu abrir o Aurélio aí e ver o que é na técnica autoridade. Não, é na prática. Tu sabe o que é autoridade. Eu vou tentar te explicar. Eu vi alguém falando sobre isso, eu achei interessante, quero compartilhar com vocês. A autoridade é mais ou menos assim, é que nem placa de sinalização de estrada. Você está na rodovia com o teu carrão possante e a placa está lá, 80 por hora. Perceba que a placa é refletiva, é chamativa, é colorida, e se for à noite você tiver com o farol alto, ela chega a refletir nos teus olhos e queima teus olhos. Ela está lá dizendo 80. 80, e você diz, eu vou passar é 140. E tu passa mesmo, porque ela brilha, reflete, é grande, mas não tem autoridade. Mas o radar, irmão, é feio, sem brilho, pescoçudo, fica escondido, mas está dizendo assim, passa aqui a 140. Em teu nome. Oh, glórias a Jesus. O cão quer fazer do nome dele chacota aí fora nesses dias. Mas ele sabe. Ele sabe. Ele quer fazer os homens murmurar, mas ele sabe. Ele sabe dos testemunhos dos discípulos quando voltaram da missão. E Jesus disse, como é que foi a obra missionária? Quando eu mandei vocês. Ah, o senhor não sabe em cada bocada que nós entrou. Nós chegamos em lugares, pegamos pessoas possessas, endemoniadas. Jesus disse, e aí, o que vocês fizeram? Em teu nome. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Para o nome dele. Davi pega a pedra, coloca na funda, começa a rodar. Há quem diga que ele cantou um hino. E alguém vai dizer que acredita-se que ele canta o Salmo de número 91, que acredita-se que foi Moisés que escreveu quando estava no deserto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço da passarinheira e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente os olharás e verás o recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação.
segura Golias. Ó, irmão, lutaram no vale. Vale é lugar de vento contrário. A probabilidade da pedra desviar do alvo era grande. Mas eu quero ver desviar do alvo que Deus já timbrou na eternidade. Bateu na testa, o gigante cai de bruço. Davi corre, como Davi não tinha espada, só tinha o cajado. Davi corre, sobe nas costas do gigante, arranca a espada do gigante, corta a cabeça do Golias e diz: vai saber toda esta congregação em Guaratinguetá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Sabe? Vai dizer, eu fico imaginando, irmão, 1,60 m trazendo a espada de um homem de 3 metros. Eu quero o quê? Que a espada de Golias devia ser quase do tamanho de Davi. Numa mão a cabeça, na outra a espada. Quem entra em cena? As irmãs do Círculo de Oração de Israel. Eu não sei se foi bom ou não sei se foi problema. Mas se for olhar na luz da Bíblia, foi problema. Porque era para as irmãs orar, mas resolveram cantar. Eu não sei se aquele hino já estava pronto ou fizeram o hino na hora. Aleluia, porque... Irmã, estamos juntos, viu? Eu não esqueci a senhora nem desde o ano retrasado. Estou orando. Eu vou vir no seu casamento, hein? Patrick! E ó, para confirmar, o Patrick vai dar a geladeira. Como é que o senhor chama? Fabiano vai dar o fogão. Eu já estou montando tua casa aqui agora, irmão. Só que tem uma coisa, quando Deus mandar também não fica escolhendo muito, não. As meninas estão muito exigentes. E eu falo para Sheila todo dia, ainda bem que você não teve exigência. Tá lá, na flor da idade e começa a orar. Jesus manda, eu quero alto, forte, cabelo de lado, os olhos verdes. Aí demora para vir, a idade vai chegando, já muda a oração. Senhor, não precisa nem ter olhos claros, me enxergando é o que interessa. Tamo junto. Oh, glórias a Jesus. Esse tá gravado, hein? Fogão e geladeira tá na garantia. Pronto. Oh, glórias a Jesus. Irmão, crente é coisa alegre, irmão. Né? Nós não somos engessados, não. Engessado. Um dia Davi tá trazendo a arca, Davi dançando. Mical na janela olhando. Quando Davi chegou perto da casa dele, Mical olhando, Davi olhou para Mical. Tome juízo. Tu é rei, rapaz. Deixa de se comportar como um menino. Tu é um menino dançando na frente da nação, sendo o rei de Israel. Você não tem nada para falar, não? Davi disse, menino é teu pai que foi rejeitado. Eu vou dançar, pular, saltar, glorificar, adorar. Quando estava no mundo, rachava a goela e não tinha vergonha. Aqui fica com vergonha. Vergonha do quê, irmão? Jesus te livrou do charco de lodo, te tirou do lamaçal de pecado, te deu um banho de sangue. E ó. As irmãs de Jerusalém começaram a cantar. Saul matou seus milhares. Mas Davi, seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando? É muito mais o que Deus está fazendo pela mão desse menino que chegou ontem do que pela mão do rei que está aí. E ao invés, pastor, de Saul olhar e dizer, traga esse menino para perto. A gente não tinha, agora temos. Não conhecíamos, agora conhecemos. Não tinha quem tocava, Deus mandou alguém para tocar. Não tinha quem cantava, olha como canta. Não tinha quem regia, olha aí regendo. Não tinha quem ajudava, levantou para ajudar. Não, a Bíblia diz que Saul começou a invejá-lo. Irmão, se todo mundo entendesse que para cada um Deus tem uma porção, tinha menos inveja, disputa e picuinha dentro do reino. Se Deus te chamou para cantar, cante, pregar, pregue, tocar, toque, adorar, adore. Deus te chamou, não deixa o invejoso te parar. Saul começou a perseguir Davi e a procurar Davi como se procura uma agulha no palheiro. Sabe o que aconteceu? Por causa da perseguição, Davi teve que sair de Israel. E aí a gente pega uns crentes raquíticos, menino,
perseguidores, invejosos, matadores de quem tem chamada. E diz aí, tá vendo? Saiu, era só fogo de palha. Não é fogo de palha não, é porque é muita perseguição. Irmãos, desculpa do que eu vou dizer, mas talvez nós somos o exército mais desunido da terra. Desculpe da liberdade, não estou generalizando. Mas você já viu um budista falando mal de budista? Você já viu um espírita tirando sarro de outro espírita? Tá falando. Você já viu alguém da religião afrodescendente tirando sarro do ritual do outro? Mas os crentes fazendo chacota e meme na rede social, tirando sarro dos mistérios. Talvez somos o exército mais unidos que existe. É por isso que tem tanto crente raquítico no reino. Fica o dia inteiro falando e vendo o que não interessa, dando um palpite onde Deus não chamou. Aí quando chega na igreja é um toco. É um toco de sal. Segura o glória. Se for para dar, dá com vontade, mas segura aí. Quando Noé quis sentir que a arca do dilúvio tinha baixado, ele soltou 2 aves. Quantas aves eu disse? Uma pomba e um corvo. Quais foram? Vamos direito? Uma e um. Ah, irmão, soltou o corvo, ele sumiu no mundo. Sumiu no mundo. Cadê o corvo, Jesus? Mas isso aí quem falou foi eu, não foi Noé, não. E a pomba, pouco tempo depois, voltava para a arca, ofegante, cansada. E o corvo, quando o corvo voltava, Noé dava ração para a pomba e para o corvo. A pomba, e o corvo, sabe por quê? Porque lá fora a pomba não achava lugar para sentar, só tinha lixo. E ela não coloca pata em lixo. O corvo era tudo que ele gostava. Voltava com o papo cheio para casa. Aí a pomba voltava com fome para comer. E o corvo esbanjava a ração porque já estava com o papo cheio. É igual o crente na igreja. Quando você vê um crente faminto para dar glória, adorar, erguer a mão, não tem vergonha? É porque lá fora não tem o que interessa e veio se alimentar aqui. Agora quando você pega um crente assim, e detalhe, hein? Esses tais dá em todo lugar. Esses tais dá no departamento, dá no altar, dá na galeria, dá nos conjuntos, dá em todo lugar. Só fica analisando. Veio com o papo cheio, é por isso que não pode dar glória. Porque quem não tem lugar lá fora, é aqui. Independe, irmão. Independe. Oh, Jesus. Quem mandou me convidar, irmãos? Independe de quem canta. Irmãos, a irmã vai cantar, a outra está analisando. Olha lá, saiu do tom. Isso aí errou o tom mesmo. Não, ficou até que legal, mas não está no tom. E te interessa de tom, Está cantando, é para você, receba. Interessa quem diz que voz bonita agrada os ouvidos de Deus? Tem gente que a voz é maravilhosa, mas não atravessa o teto. Agrada o meu teu ouvido, mas não chega no trono. Tem gente que a voz não me agrada, mas rasga o céu, chega no trono e a glória desce. Esses dias eu estava num lugar, aí um irmãozinho pregando. Rapaz, mas pensa num irmão cheio de Deus, mas cheio de Deus mesmo. E ele pregando e daqui a pouquinho Deus dava a profecia para ele, entregava a profecia. E a gente que conhece o ambiente sabe que é Deus que está falando, meu irmão. O camarada não é conhecido, ninguém conhece ele, não conhece ninguém. E chega em você e rasga a tua vida, daqui a pouquinho pregando e dando lugar e falando em língua. Aí do lado, tinha um filisteu do lado dizendo, rapaz, a multidão dessa veio para escutar a palavra. E essa barulheira aí. Barulheira, mas se dá para ele, não tem 5 minutos. Quem é que toca num negócio desse, irmão? Perceba que eu peguei o microfone e a glória descendo, eu estava aqui pensando. Eu não estava esperando os irmãos da glória, não, para mostrar. Não. Eu estava mais ou menos assim, Senhor, eu paro ou eu falo? Porque eu tenho medo de mexer com essas coisas, irmão. Não toque em quem é de Deus. Não toque nos mistérios, não. Não conhece, fica quieto. Davi disse, menino, é teu pai. Um rejeitado, eu vou adorar. Mas Saul começou a perseguir. Perseguiu tanto que teve que sair. Sabe para onde ele disse? Eu estou indo para Gate. Para onde ele foi? Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Para onde ele foi? Gate era a terra do Golias, que ele tinha matado, meu irmão. Ô, irmão Davi, você está indo para onde? Eu vou me esconder em Gate. Você está doido, velho? Gate?
Gate é a terra do gigante que tu matou. Falou, não, mas se eu ficar aqui, Saul me mata. E você vai fazer o que lá? Eu quero ver ele lá me achar. Ele não foi, mas o inimigo já estava lá. Irmão, crente não se esconde. Davi chegou em Gate e Davi está lá. Porque o crente, irmão, ele pode mudar o kit crente, ele pode mudar o penteado, ele pode mudar a voz, ele pode mudar o jeito de andar no céu assim, mas tentando disfarçar. Mas na hora que abre a boca, alguém olha e diz assim, você é um deles, não é? Isso, pastor Jurandir, isso é gostoso, né? É tão bom, irmão, é tão bom e tão feio ao mesmo tempo, mas eu vou te explicar. É tão feio quando chega um crente num ambiente onde tem ímpio falando besteira e o ímpio não respeita ele. É sinal que ele não tem vida com Deus. Agora a coisa boa é quando chega o crente e o ímpio diz assim, muda o assunto que o crente chegou, o irmão chegou. E chegamos mesmo, muda o assunto. Crente não consegue se esconder, irmão. Davi andando em Gate, alguém olhou e falou, eita, esse cara é de Israel. Não é? Lógico que é. Alguém olhou e falou, é ele mesmo. E a cara, eita, é o que matou Golias. Falou, não é? É, olha lá. Esse cara aí é da de Belém, Guaratinguetá. É. Como que é o nome da mocidade? Uma Derge. Isso aí é da Uma Derge. É, eu vi cantando lá. Tá querendo sassaricar aqui, mas não é daqui não. Oh, crente não. Irmão, esses dias eu fui pregar em Marília. Marília fica 2h30 de Catanduva. Falei para Sheila, filha, até nós dormir aqui. Chega no hotel, até achar o sono, nós já estamos em casa. Aí a gente amanhece em casa e amanhã vamos na escolinha dominical. Vamos embora? Vamos. Se eu cansar, tu pega o volante e me ajuda. Parei no posto de gasolina e falei para o frentista, abastece meu carro, por favor. Então, para os irmãos entenderem, a bomba aí, meu carro aqui, eu desci. E detalhe, quando acabei de pregar, a primeira coisa que eu fiz, que eu virei a rua. Eu afrouxei o nó da gravata, arranquei a gravata, tirei a camisa, coloquei uma camiseta, arranquei o meu sapato, arranquei as meias e coloquei os meus Havaiana. Tem gente que não quer usar Havaiana, irmão. O meu, estou precisando de um novo, irmão. 42. Jesus está falando com você, hein? Aí eu desci do carro, eu estava sem o kit crente, mas eu falei para o moço, abastece para mim, e eu estou de olho na bomba para ver se o dinheiro ia dar, e ele de olho em mim, e ele aqui, a bomba ali, eu estou de olho na bomba, mas estou de olho nele aqui. Quando eu olhava para ele aqui, ele põe o olhar no nada, ele olhando para mim assim, ó. Quando eu olhava para ele... Aí eu olhava para a bomba aqui, ele olhava para mim, eu olhava para ele. Aí eu olhei para frente, irmão, eram aquelas lojas de conveniência, né? Tem posto de gasolina. Eu olhei para a conveniência, mas do lado da conveniência era uma lavanderia. E era à noite, a lavanderia estava fechada, mas à frente de vidro. Aí eu olhei para lá e pelo reflexo do vidro, eu estou de olho nele aqui. Porque crente só tem cara de bobo, irmão. Mas bobo nós não é, não. Do jeito que eu olhei para o vidro, o que ele fez? Ele viu que eu estava olhando para cá, ele deu um passinho para trás assim e deu uma medidinha em mim assim para me dar uma medida. Olhou meus Havaiana, olhou eu catei, olho no olho, não deu para ele esconder. Aí o nosso olho cruzou um no outro, ele olhou para mim e falou, o senhor não é o pastor do TikTok? Eu falei, não, eu sou de Catanduva. É, mas crente não se esconde não. Já pensou se eu estou falando bobeira? Já pensou se eu estou escutando um pagodinho, um gospel? Já pensou se eu estou balançando o esqueleto como um sertanejo? O cara diz, ei, rapaz, olha o vídeo desse homem aqui, ó. Esse homem, encostou aqui, escutando Zezé de Camargo e Luciano aqui, ó. Aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder. Você é crente, tua boca é crente, tua mente é de crente, teu olho é de crente, tua vida é de crente. Tem crente aí, irmão? Você é crente. Sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram? Pegaram ele e levaram para o rei. Falou, rei, o senhor não sabe o que tem aqui. O quê? Tem um moço de Israel. Será? Não, será não. E é o que matou Golias. Olha ele aqui, ó. Quando colocaram, o rei olhou e falou, parece mesmo. Mas ele não é doido de vir aqui. Davi diz, pronto. É isso mesmo, doido. Nota de rodapé, irmão. É melhor ter paz do que razão. Não tenta ganhar no grito, não, que tem hora que você vai perder.
Tem hora que para você sair vivo, tu tem que se fazer de cego, surdo, mudo, bobo, morto. Davi começou a andar de ré, trançar as mãos, babar de pingar na ponta da barba e abraçar as colunas de costa. O rei falou, porventura me falta doido aqui para me trazer mais um doido. Davi disse, deixa ele pensar que eu sou doido e deixa eu sair daqui. Falou, tira esse moço daqui, manda ele para Israel, que suma com ele para lá. Quando sumiram com ele, que ele volta para Israel, ele disse, se eu voltar para o meio do povo, Saul me pega. Para onde ele vai? Para a caverna de Adulão. E aqui começa o texto que nós lemos. Davi está pensando que está sozinho, mas Deus manda 400 homens ir ter com Davi. Você deu glória porque você não conheceu a característica dos 400. Se você for estudar, irmão, o currículo dos 400, você chora. A Bíblia diz que eram 400 homens, mas em apertos, endividados e com o espírito desgostoso. Irmão, o que estava ruim ficou pior. Você já parou para imaginar, tu está precisando de uma oração e Deus manda você orar? Você está precisando de uma palavra e Deus manda você dar a palavra? E a hora que tu está precisando de um abraço e Deus manda você abraçar? Eram esses homens que foram ter com Davi. Homens de espírito desgostoso. Você sabe o que é um homem de espírito desgostoso, irmão? Descontente com tudo. E tem gente que não está contente com nada, meu irmão. Tem gente que reclama porque o vento do ventilador sopra. Aí coloca ar, reclama porque está muito gelado. Não é? Se ergue o som, ninguém é surdo. Se abaixa o som, judiaram do pregador. Ninguém, tem gente que não é contente com nada. E é esse tipo de gente que vai ter com Davi. Agora a pergunta é, irmãos, você já parou para imaginar se Davi fosse inflamável? Se Davi fosse aquelas pessoas peçonhentas, que tem gente que é peçonhento. E o peçonhento não aparece. Ele só pica, contamina e fica de longe assistindo. A minha mãe fala uma coisa, é verdade. Cuidado com o falador. Porque o falador arranca quem é da igreja, mas ele nunca sai, ele continua no meio falando. Provérbios de Dona Dalva. É verdade, irmão. Você já parou para imaginar se Davi... Você está fazendo o que aqui? Você não sabe da maior. Saul está me perseguindo, rapaz. Se Davi falasse assim, está te perseguindo? Isso não é nada. E eu? Lembra de Golias? Matei Golias para ele. E agora ele acha que eu não sirvo mais para ele, quer me matar também. Você já parou para imaginar se Davi fosse por essa linha? Irmãos, ele rachava o reino. Porque a Bíblia vai dizer que esses homens foram homens poderosos. A Bíblia vai falar pouco desses homens. Mas a Bíblia chama esses homens de homens poderosos. Procure lá. Só para você ter uma base, Davi matou um leão. Quantos leões Davi matou? Um dos valentes se chamava Benaia. Benaia matou 3. E 2 foi de uma vez morrendo de sede. Você já parou? Você não está com sede, irmão? O texto diz que Davi está lutando contra os filisteus. Benaia virou para Davi e falou, Davi, eu não consigo mexer a espada, não. Por quê? Porque eu estou com sede, minha garganta está seca, eu estou desfalecendo. Davi disse, mas eu preciso de você na guerra. Desce por essa trilha, que no fim da trilha tem um ribeiro. Mata a sede e volta para a guerra, que eu preciso de você. Benaia desce na trilha, quando chega lá tem 2 leões sem pressa bebendo água. Benaia disse, se eu atrasar, Davi vai pensar que eu abandonei ele. E eu vou fazer o quê? Eu resolvo isso aqui. A história diz que ele desceu no ribeiro, matou os 2 leões, bebeu água e voltou para a guerra. Simples assim. Você já parou para imaginar se Davi esquerasse ele, rachava o reino. Mas eu quero crer que quando alguém queria ficar desgostoso, Davi dizia, vem cá que eu vou cantar um hino para você. Vem cá. Pega a harpa aí que eu vou tocar um hino para ele aqui. Irmão, se você começar a cantar, orar e ter palavras de esperança, o murmurador fecha a boca e o nome de Deus é glorificado. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas Davi, Deus usou Davi para curar esses 400. De 400 problemáticos virou 400 homens de valor. E detalhe, Davi passa a peneira e dos 400 ele ainda arranca os 37 valentes de Davi. Porque do bom Deus ainda consegue arrancar o melhor. Agora deixa eu falar 2 coisas. Só para nós entrarmos nesses 3, se o horário permitir, eu não vou cansar os irmãos. 2 coisas eu quero dizer para os irmãos. Primeiro, ninguém faz nada sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Eu vou falar algo aqui que eu vi. Quem sabe quem está na casa não enxerga. Mas quem chega de longe só fica... E não é espiando não, que eu não sou espia. É só olhando.
Chamaram para orar antes de eu começar a pregar quem? Tiago. A última vez que eu vim aqui, quem era o líder? Tiago. Mas o que me chamou a atenção é que quando ele chegou aqui, com todo respeito, viu, varão? Eu pus a lupa em você. Eu estou fazendo um raio-x de você. Quando você chegou aqui, você não chegou com arrogância já pegando o microfone. Você virou para quem está no teu lugar e diz, pode orar? É para o pregador? Que coisa bonita, né, irmão? É saber respeitar a liderança. Vai estudar o voo do ganso. Eles voam em V. O da frente, o bater das asas da força por detrás. O de trás, por detrás. O de trás, por detrás. É o vento das asas do da frente que fortalece quem está atrás. A pergunta é, e quando o da frente cansa? Não precisa fazer reunião, não é dizer, irmão, já não está dando mais. Não me tira não. Ele mesmo se enxerga. Ele abre, quem está apto vai no lugar, e se for necessário, quem está na frente vai lá atrás. Porque o importante não é ter nome nem posição. É chegar no destino do voo. Ninguém faz nada sozinho. Davi entendeu isso. Leia na tua casa o capítulo, você vai entender. E segundo, elogio não é para crente. Tem tanta gente que gosta de elogio, irmão. Eu tenho pavor das pessoas que chegam para cantar e dizem, me ajuda. Tomara que ninguém tenha feito isso hoje, Jesus. Mas agora eu comecei, eu tenho que acabar. Me ajuda porque eu não estou bem da voz, mas eu vou cantar. Aí canta. E quando acaba o culto diz assim, você viu? Olha, não sei nem se saiu bom. Doido para ouvir falar, tu cantou foi demais. Não cantou nada, estava rouco mesmo, mas Jesus foi glorificado. Régua, pronto. E aqueles que pregam? Prega, depois senta, fica ali, meu Deus, me pegaram de surpresa. Aí a palavra acabou, não tinha mais palavra, alguém diz, rapaz, você podia continuar. Não, mas me deram o horário. Deram horário nada, porque não tinha o que falar. Mas fica jogando confete para ver se recebe um elogio. Elogio não é para crente, irmão. Viu? E a gente tem uma mania de elogiar os outros, ficar jogando confete em crente. Crente não foi feito para ser jogado confete, não, meu irmão. Não é feio admirar o ministério de alguém. Pode ter certeza, quem canta fica olhando para quem gosta de cantar. Quem gosta de reger, olha a irmã que vem reger. Quem gosta de pregar, senta para ouvir quem está pregando. Porque ministério coincide com ministério. Isso não é feio. Mas ficar querendo confete... Vou te dar uma notícia, irmão. Rede social é a coisa mais mentirosa que existe. Eu louvo a Deus pela rede social, que talvez foi por ela que eu cheguei aqui. Mas não fica atrás de rede social, não, irmão. A pessoa bate o pé, faz cara feia, olha com os olhos estufados, fala em língua. Ai, que vaso. Vaso o quê? Você nem conhece? Todo vaso vaza. Viu? E a gente fica ali. Elogio não é para crente. Tem culto, meu irmão, que tu ora, jejua, estuda, medita, tu vai pregar, não acontece nada. Agora você já viu um pregador colocar na rede social, hoje eu preguei e Jesus não fez nada. Você já viu, irmão? Você não vai ver nunca isso. Ele é uma contação de vantagem que dá a impressão que até Jesus veio para ver ele pregar naquela noite lá. Você já viu algum cantor cantar e falar, hoje eu não cantei, foi nada? Já viu? E quem estava no culto viu que não foi nada daquilo. E a gente jogando confete. Recebemos uma família em Catanduva, pastor Jurandir. Aí no final do culto, a família meio arredia, meio tímida, né? E no final do culto, aqueles crentes que ficam no final do culto. Eu não sei se você é a favor, se você é contra, mas eu tenho duas vertentes, a favor e o contra. O senhor é o contra o quê, pastor? Contra quem fica fazendo comentário que não deve, tocando na vida do crente, falando bobeira no fim do culto. E a favor? Comunhão. Não é verdade? Fala, rapaz, que culto, hein? Nossa, Deus, como Deus falou comigo. É mesmo, rapaz, isso aí que eu estou passando. Falou que eu estou passando. Aí Deus já toma a boca. Rapaz, Deus tem uma palavra para você. Pá! Aí vamos comer uma pizza? É mesmo? Eu vou lembrar disso, né? Não é? Aí nasce uma comunhão. Às vezes você nem sabe, você está dormindo debaixo de guerra, mas Deus levanta o irmão que você teve comunhão aqui. Socorre meu servo agora. Não é verdade? E a gente ali no fim do culto, aquela comunhão, as barreiras caindo, fomos pegando uma amizade, até que um dia ela chegou em mim, né, Sheila? E falou assim para mim, pastor, quando era o senhor que ia pregar na igreja nossa lá em São Paulo, eu falava para minha filha, vai cedo na igreja, que o irmão Adão já deve ter aberto a igreja. Leva a bolsa da nenê, a bolsa da mãe e a Bíblia, coloca nas cadeiras da frente que eu quero sentar na frente. Aí eu perguntei para ela assim, por que, irmã? Ela disse, porque era o pastor Isaías que ia pregar.
Aí eu fiquei um pouco sem graça, mas falei para ela, amém, irmã, Deus seja louvado. Ela falou, mas engraçado, né? Hoje, congregando com o senhor aqui, a gente vê que o senhor é tão normal. Oxe. E achou que eu era o quê? Um ET? Você está achando que é todo culto que você tem o que pregar, é? Você ora, jejua, busca, não acontece nada, tu volta para casa e diz, Senhor, o que aconteceu? Deus dizendo, aconteceu o quê? Não, mas não aconteceu nada, está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, não está nada, é que hoje eu não quis fazer. Meu Deus. Esses dias eu estava no culto e eu fui com uma palavra. Não, hoje eu vou pregar essa palavra. Jesus me deu essa palavra e eu vou pregar. Quando chegamos no púlpito, murchou o coração. Eu olhava para o texto, olhava para o esboço, olhava para os comentários. Falei, bom, deixa eu ir para o plano B. Os obreiros. Não. Não bateu. Olhei para uma irmã lá no meio da multidão, lá, com o filhinho do lado. Alegou o coração. Fiquei olhando para ela, quando o meu olho cruzou com o dela, eu disse assim para ela, a palavra. Ela disse, pregar. Eu falei, ela... Falei, não responda. Pensa. Ela branca lá. Aí ela baixou a cabeça, fechou o olho, pegou a Bíblia, deu uma olhada, fechou a Bíblia, fechou o olho, e eu de olho nela. Falei, senhora, está dando um horário, essa irmã não ergue a cabeça. Daqui a pouquinho ela ergueu a cabeça, olhei para ela, fiz assim, ela, irmão. Foi ou não foi, Sheila? Deus desceu com os dois pés. Tuf! Cooperadora da igreja. E o pastor da igreja? Mas eu não estava em pecado não, viu, irmão? É que tem dia que Deus fala assim, não vou fazer. E não insista não, que um esboço de 1h30, tu fala em 5 minutos, acaba tudo e não tem mais nada em 5 minutos. Não é? Então elogio não é para crente. E o texto diz, e eu já vou encerrar. O texto vai dizer que quando ele está lá, e ele separa os 37, o primeiro, Josebe-Basebete. Se tem alguém aqui, alguma irmã querendo gerar e não sabe o nome que coloca... Josebe-Basebete. 3 coisas me chamam a atenção nesse moço. Quantas eu disse? A Bíblia diz que ele matou 800 de uma vez com uma lança. Irmão, você entendeu o calibre desse moço? Ele não matou 800 soldados inimigos ao longo das batalhas da vida. A Bíblia diz que ele matou 800 de uma vez. Eu não quero nem falar sobre isso. Eu quero falar a ferramenta que ele tinha, uma lança. Perceba que ele não pegou ferramenta emprestada de ninguém. Ô irmão Josebe, pega um escudo, pega uma espada, pega uma couraça. Não, eu vou com o que eu tenho. O escudo dele não serve em mim, a espada dele eu não sei mexer, mas com a minha lança... Deus está dizendo para alguém, a ferramenta tua é orar? Ore. É cantar? Cante. É consagrar? Consagre. Faça a tua parte com a tua ferramenta, que Deus vai derrubar 800 através da tua... Você crê nessa palavra? Irmão, Deus não precisa de muito, Deus precisa só da ferramenta que Ele te deu. Quando perguntaram para a viúva, o que você tem em casa que os credores estão querendo levar a tua família? Eu tenho só um pouquinho de azeite. É com essa ferramenta que eu vou fazer sobejar. Josebe-Basebete. O outro, Eleazar. A Bíblia diz que um dia ele está lutando. Aí a Bíblia diz assim, até se cansar. E a espada ficar grudada na mão. Você entende isso? Deixa eu te dar uma notícia. Valentes também cansam, viu, irmão? Não é feio nem pecado cansar. Tem dia que a gente chega por aqui, ó, dá vontade de entregar a igreja, entregar o cargo, o departamento, a liderança. E vou te dar uma notícia, não é feio cansar. E nem errado cansar. Sabe o que é errado? É sair da guerra. Porque Deus te garante é na guerra, não é na poltrona da tua casa, não. Deus te garante é na guerra, não é passeando no alpendre do palácio, não. Davi, quando não era nada, se ofereceu para lutar. Quando se tornou rei, em vez de ir para a guerra, ficou andando à toa no alpendre do palácio. Perceba que Deus garantiu Davi na guerra, mas no pátio do palácio ele se perdeu. Sabe qual foi a única guerra que Davi perdeu? Aquele não foi. Porque Deus não te garante no palácio, Deus te garante é na guerra. Você não vai perder esta guerra. Porque ele não foi andar à toa. Porque ele andou à toa, viu a mulher do homem.
Porque viu a mulher do amigo, ele se deitou com ela e pecou com ela. E porque ele não foi, a Bíblia diz que ele sofreu grandes consequências. Agora perceba que no capítulo de número 21, ele foi e cansou. Ele cansou tanto que a Bíblia diz que um filisteu olhou de longe e viu que Davi estava cansado. Sabe qual que era o nome do filisteu? Esbibenobe. Ele olhou e falou, Davi está cansado e agora eu mato ele. E a Bíblia diz que ele invade sobre Davi. E Davi cansado, sem força. Ele está quase matando Davi. Mas um valente olhou e falou, não, no meu parceiro não vai bater não. Se você lutar com o teu irmão, se você unir as forças com o teu irmão, não vai matar meu irmão aqui não, aqui não. Montou em cima do gigante, feriu o gigante, matou o gigante. Davi cansado, quase morrendo, mas saiu salvo. Por quê? Porque Deus te garante é na peleja. Não é descansando no sofá da tua casa, não. Sua casa só está de pé, porque você ainda que esteja cansado, mas você está lutando. Entrega. Estica as pernas. Sai do cargo. Foge do compromisso. E diz, eu não vou desviar. Chego no culto, cultuo, se precisar eu ajudo, mas se não eu, vai. Essa palavra é por revelação, entender isso certo. Eu não sei se você é daqui ou você está visitando, mas entrega para você ver. Viu? Você está achando que você vai vir no culto? A luta vai te engolir. Você está achando que você vai cultuar e se precisar tu está pronto a ajudar, mas não quer compromisso? Sua casa vai se arruinar. Pastor, mas eu não estou aguentando. Mas é assim mesmo. Valente também cansa, mas na canseira Deus te garante, Ele é a tua... Receba a força de Deus aí agora. Glórias a Jesus. E qual que era o nome do último? Eleazar, ou melhor, Samá. Irmãos, para encerrar, a Bíblia diz que aquele homem estava cansado de plantar e o inimigo vinha saquear. Deus deu um território, Deus deu a semente, Deus abençoou a terra, Deus fez germinar, Deus fez produzir. E quando iam colher, os filisteus subiam como gafanhoto e lambia tudo e levava embora. E o povo, mais um dia Samá olhou e falou, não, no meu território, na minha plantação, na minha herdade, ninguém entra. Rapaz, você está doido? Você vai ficar aqui sozinho? É sozinho. E olha o que a Bíblia diz, ele lutou tanto, mas ninguém levou o que era dele. E a Bíblia diz assim, vírgula, e o Senhor operou um grande livramento. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Viu? O inimigo quer saquear a tua casa, a tua família, levar o que é teu. Mas Deus está dizendo, ainda que sozinho, se posicione no meio da tua herdade, porque pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. A casa é tua. Oh, Jesus. Sabe, pastor, o diabo está doido para ver alguém apontar para você e dizer, diz que é crente. Diz que é crente, olha aí, não é filho de crente, a mãe não é crente, a família não é crente. Olha que vergonha. O diabo está doido para te deixar envergonhado. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, se você se posicionar no território que eu te dei, você vai cantar, sabe o quê? O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar. Por que não vai? Porque